Fala rapaziada, sou o professor Matheus, professor de português. E hoje nós vamos ver na nossa aula HQ. Você sabe o que é HQ? Você sabe o que significa HQ? HQ significa História em Quadrinhos. Roda a vinheta. Vocês já ouviram falar nas 11 artes? Entre elas estão música, cinema, escultura, pintura, teatro, por aí vai. Mas na maioria das vezes nós esquecemos de uma, que é super apreciada pelo público jovem. Os HQs, História em Quadrinhos. Mas o que são história em quadrinhos? História em quadrinhos, gente, é o nome dado à arte de narrar histórias através de desenhos e textos em sequência, ou seja, eles vêm agrupados em sequência, normalmente de forma horizontal. Eles podem vir também na vertical, mas na maioria das vezes ele vem na horizontal. Vamos dar uma olhadinha nesse HQ a seguir. Calvin e Haroldo. Já notou como o ar cheira diferente depois de uma boa chuva? Cheira como minhocas mortas. Uau! Olha o tamanho daquela poça. Uau! Droga, minha cueca está ensopada. Agora vai dar uma coceira de ralar o meu traseiro a tarde toda. Bem, mas valeu. Por isso que nunca uso essa coisa. Após a leitura dessa história em quadrinhos, o que nós podemos observar? Histórias em quadrinhos têm começo, meio e fim. O que nós também podemos observar? Quais são as características que ela tem? Vamos lá. Presença de personagens, cenário ou cenários, depende, a história pode acontecer em vários lugares diferentes. Balões de fala, aonde estão as falas dos personagens. Ou uma pausa, onde o narrador pode expressar algo que está acontecendo. Vou já mostrar alguns tipos de balões para vocês também. E também, gente, a presença de recursos gráficos que vão passar para a gente uma ideia de movimento, fumaça, alegria. Vamos já dar uma olhadinha nisso aí também. Fiquem atentos aos tipos de balões. Eu trouxe 12 tipos de balões aí pra gente comentar. Vamos lá. O primeiro é a fala simples. Balão de fala simples, a fala do personagem, uma fala simples. Oi, como vai? Ok. O segundo balão, esse balão pontilhado, é o cochicho do personagem, quando ele tá cochichando, falando baixinho, contando um segredo. O terceiro que a gente está vendo aí é o pensamento do personagem. Ele expressa o que o personagem está pensando. Quarto, quando o personagem dá um grito, socorro, me ajude. O quinto balão é quando mais de um personagem fala a mesma coisa ao mesmo tempo. A fala de mais de um personagem. O balãozinho que tem a lâmpada dentro é quando o personagem teve uma ideia. Quando tem um ponto de interrogação dentro do balão, é porque o personagem está com dúvidas. Também pode vir vários pontos de interrogação na cabeça do personagem, sem esse balão. Se vem uma exclamação, várias exclamações na cabeça do personagem, ou uma exclamação dentro de um balão, significa que o personagem está admirado. Se vem reticências, os 3 pontinhos dentro de um balão, significa que o personagem não está conseguindo se expressar. Esse aí que está cheio de gotículas é quando o personagem está choroso, triste, sentindo dor. Quando vem várias notas musicais, significa que o personagem está cantando. E esse balão escuro, por último, é quando o personagem está zangado. Nas histórias em quadrinhos, podem aparecer recursos que são utilizados no cinema, como, por exemplo, o zoom. Você já ouviu falar no zoom? O zoom ele serve para dar ênfase, para destacar um personagem, uma ação dele, um objeto, um cenário, mostrando ele mais de perto e com detalhes. Esse tipo de enquadramento é chamado de plano. Eu vou explicar alguns deles para vocês. O plano geral apresenta o conjunto todo, personagens e cenário, como na imagem a seguir. O plano detalhe, como o nome já diz, chama a atenção a um detalhe, a um aspecto na imagem.
O primeiro plano, ele limita a imagem à altura do ombro para dar maior destaque à expressão facial. O plano americano, ele mostra os personagens do joelho para cima. O plano médio mostra os personagens da cintura para cima. Como são chamadas histórias em quadrinhos em outros países? Nos Estados Unidos são chamadas de comics. Na França é chamada de bande dessinée. Na Itália é chamada de fumetti. Na Espanha é chamada de tebeos. Na Argentina é chamada de historietas. Cuba é chamada de muñequitos. E no Japão são os mangás.